Qual a pergunta mais difícil que você já teve que responder? Ou a que você já fez? A nossa vida é cheia de perguntas. Talvez hoje, da hora que você acordou, até agora, chegando perto do meio-dia, você já tenha feito várias perguntas, respondido uma boa parte delas. A vida, repito, é cheia de perguntas. Essas perguntas, elas começam a ter mais importância ou menos importância, dependendo da situação da vida que você está. Por exemplo, em alguns momentos você pode perguntar, e aquela é a pergunta importante do dia: é menino ou menina? E aí, doutor, tem chance? Você pode ter perguntado se seu nome está na lista de aprovados no vestibular, talvez. Aquela pessoa que você está apaixonado por ela e você faz uma pergunta. Qual é a pergunta? Eu me lembro de um dia que eu estava dirigindo, fazendo uma semana de oração. E todos os dias, ao ir para a igreja onde eu fazia a semana de oração, eu passava na frente de um supermercado. E eu tinha uma interlocutora sentada na cadeirinha atrás do carro que sempre me faz perguntas complicadas. Uma delas eu citei ontem. E quando a gente passou na frente do supermercado na sexta-feira à noite, ela falou: pai, o que esse monte de gente está fazendo aqui no supermercado? Eu falei: compras. Mas hoje não é sábado? É? E por que elas estão fazendo compras no sábado? Foi porque elas não sabem. O pessoal lá na igreja sabe? Sabe. Então por que você está indo lá na igreja falar para quem sabe e não fala para quem não sabe? Finish. Não tem mais o que falar. Eu falei, a única resposta possível é parar o carro e ir lá falar. Perguntas. Eu acho interessante porque nós fazemos perguntas porque não sabemos. Algumas perguntas nós evitamos, como essa, por exemplo. Só há uma resposta para ser dada. E quando Deus faz perguntas? Porque eu, de fato, faço perguntas porque não sei, mas Ele sabe. E Ele chega e fala: Adão, onde estás? Ele sabia ou não sabia? Eu fico pensando, é claro que ele sabia. É Adão que não sabia do tamanho da encrenca que ele tinha entrado. Onde está seu irmão? Moisés, o que você tem na sua mão? Algumas perguntas são esquisitas, né? Queres ser curado? Quem foi que me tocou? Eu queria que você acompanhasse comigo neste momento. A pergunta que eu vou dizer para você ousadamente é a pergunta mais importante da vida de um ser humano. A maior de todas as perguntas. Evangelho de João, convido você a abrir no capítulo 21, verso 15. E enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15, eu vou continuar na ousadia dizer para você que se você não entender isso, eu tenho certeza absoluta que você também não vai conseguir responder a pergunta tipo: o que você está fazendo aqui? É a pergunta. Vou repetir. Se você não entender isso, eu tenho certeza que você não vai entender nada mais na Bíblia. Ontem estávamos conversando aqui, no culto de ontem à noite, sobre a intimidade que Deus quer conosco, a razão da existência. E uma intimidade que é vertical de fato, céu, terra. E eu queria continuar com você pensando nisso. Versículo 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, o que ele disse? Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez lhe perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus convida o seu discípulo mais notável para falar sobre o assunto mais falado.
Creio que nós, enquanto humanidade, falamos mais disso do que qualquer outra coisa. Escrevemos muito sobre isso, compomos muito sobre isso, esculpimos sobre isso. O amor está por toda parte na história. Algumas pessoas são conhecidas por nós hoje exatamente pelo fato de terem falado de amor de uma maneira tão poética, tão bonita, que a gente começa a repetir nessa imortalidade artística. Por exemplo, a história de um adolescente apaixonado por uma outra adolescente, e era um amor proibido, um burguês e um nobre, Romeu e Julieta. Meio milênio se passou dessa história. Em um momento em que amor proibido era entre um burguês e um nobre, depois passou a ser entre uma menina e um vampiro, e agora a gente já não sabe mais o que é proibido. Mas a gente está aí. Romeu e Julieta, eu vou começar uma outra. O amor é um fogo. O que mais? Que arde sem se ver. Eu sei que você sabe essa música por causa de outra fonte. Mas é Camões. Meio milênio, falando de amor. Tira o amor da TV. O que sobra? Tira o amor da música, todas elas. O que sobra? Um rap ou outro. Toda história por aí tem amor. A gente fala de amor e a gente declara amor toda hora. E eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Na sua opinião, nessa sua análise, nós amamos na mesma intensidade, qualidade e quantidade com que falamos de amor? Sim ou não? O amor é abundante nesse mundo tanto quanto as falas sobre amor? O que você acha? E a gente chama de amor tanta coisa. Tanta coisa. Eu vou dar um exemplo. Levanta a mão, me ajudando. Quem está namorando e pode dizer que ama a namorada? Se a sua namorada estiver do seu lado, levanta a mão, depois você pensa. Levanta a mão os que têm pelo menos um amigo no mundo e que ama esse amigo. A quantidade de gente com namorados é tão pequena, vocês vão extinguir a espécie, gente. Estou com medo de vocês. Levanta a mão quem tem um animal de estimação e que ama. É mais do que a quantidade de amigos, né? Maior. Você ama mesmo, você ama esse bicho aí que você falou que ama. Deixa eu ver sua mão. Os casados, por favor, não há necessidade de fazer apelo. Vocês são casados e que amam a esposa, levanta a mão. Você percebe como a gente se enrola fácil? Fácil. Com perguntas simples. Eu falo assim, eu amo meu emprego, eu amo morar em Engenheiro, eu amo berinjela, eu amo passear, eu amo jogar bola, eu amo a minha esposa, eu amo meu cachorro, eu amo meu filho. É tudo diferente. Numa pergunta simples, tudo desmonta. Você ama os seus amigos. E esse amor se enquadra no mesmo formato com que você ama seus filhos? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Você ama os seus filhos ou você ama alguém da sua família? No mesmo formato com que você ama os seus bichos? Não, mas a gente está chamando tudo de amor. Amo o bicho, é amor, amo o cachorro, amo o filho, amo a esposa, amo o lugar, amo jogar bola. Eu amo o Corinthians, eu amo, e tem um monte de gente amando. E é tudo diferente. Tudo diferente. E a gente fala de amor, aí um dia Deus chega para mim e para você e fala, você me ama? Eu falo, amo. Ele diz, como? Eu te amo como eu amo a minha mãe. Vai dar não. Porque o que eu quero de você é outra coisa. E é mais que isso. E se a gente pensar um pouco mais, nós falamos de amor e falamos muito de amor, mas o amor definitivamente não combina com a forma com que escolhemos viver. Estou em casa, toco o telefone, é um operador de telemarketing. Eles são ótimos, porque aperfeiçoam o nosso caráter. E ele me liga, e eu até estou convencido a contratar o serviço, mas há uma pergunta que eu terei que fazer. E eu vou fazer. Quando eu não quiser mais? Não é essa a pergunta que você faz? Porque nós, no nosso momento da história, temos uma certa aversão para tudo que dura muito. Isso vai do celular a qualquer outra coisa. E se falando de celular, qualquer outra coisa, nós, no nosso momento da história, nós estamos aficionados com descartabilidade. Tudo que a gente tem virá lixo em muito pouco tempo.
Pensa naquilo que você comprou em janeiro. Tem alguma coisa ainda na sua casa que foi comprada no começo do ano? Nós compramos para jogar fora, descartamos tudo. E alguém chega para você e para mim e fala: o amor jamais acaba. A gente não gosta de coisas que não acabam. A gente gosta de novidades e a gente tem uma certa tensão hormonal por coisas que têm que ser novas. A gente não casa se tem uniões estáveis, as pessoas não namoram, elas ficam. Quando ficam, e eu não sei por que o nome é ficar se você quer ir embora. A gente não está nessa. E o amor não combina, não combina. Se você fizer uma pergunta para qualquer pessoa, pergunta para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela: quantos amigos você tem? Se a pessoa falar para você que tem mais que 5, ela está desempregada, porque a gente não tem tempo para tudo isso de amigo. Aquilo que exigimos dos amigos não combina com a vida que nós escolhemos ter. Eu quero alguém que seja fiel, que seja leal, pronto para ajudar, isso tudo que você descreve com amigo. 5 pessoas desse tipo na sua vida e você não faz mais nada. Não combina, mas a gente continua falando de amor. Portanto, há uma necessidade radical de eu perguntar para Deus o que Ele está falando com isso. Eu vou citar uma porção de textos conhecidos, tá? E a gente vai conversar sobre isso e com Deus quando a gente fala de amor. O que Deus quer dizer com isso? E vou repetir, essa é a coisa mais importante para você saber na Bíblia. A primeira é quando alguém chega para Deus e fala: Senhor, o que é a lei? E como que Deus responde? Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Você consegue continuar comigo? De toda a sua alma, com todo o teu entendimento, e toda a força, e é todo para tudo, tudo sem espaço. O segundo mandamento que compõe a lei é esse: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, ele termina: dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é que tudo o que foi dito, tudo o que foi escrito, a revelação a qual amamos, está baseada nisso. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo o que foi dito depende disso. Arranca o amor, desmorona tudo. A Bíblia é uma história de amor. Amar e amar. Portanto, se você pudesse dar uma viajada, chegasse num anjo não caído, um anjo no céu, e falasse para ele assim: não adulterarás, ele ia levantar a sobrancelha, olhar para você e falar: o que é isso? Não furtarás. Ele não faz a menor ideia. Ele faz ideia olhando para a gente. E por que ele só entende 2 coisas de amor? Porque o amor, para mim e para você, tem que ser explicado. Se Deus chegar para você e para mim e para qualquer outra pessoa no mundo falar: o mandamento é apenas amar, automaticamente eu vou dizer assim: então eu já sei como é que é. Porque tem gente dando tiro em outras por amor. Tem gente jogando outras pessoas fora por amor. Tem gente fazendo bizarrices e está chamando isso de amor. Então Deus, sabendo que o pecado nos emburreceu, Ele fala: vou te explicar então como é que é amor. Eu vou te dar um mecanismo fantástico, uma tomografia computadorizada do amor. Todas as vezes que você cometer um desses erros, é um indício, um sinal de que você não está amando, para você entender, porque senão você não vai entender. Pela lei, diz, vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, explicando melhor, você não precisa cometer todos os erros ou quebrar todos os mandamentos para dizer para Deus que você não ama, porque todos os mandamentos indicam para o mesmo pecado. Você está me entendendo? Se está me entendendo, diga sim. E é isso que Paulo se esforçava para dizer: eu não teria conhecido se a lei não falasse. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Qual pecado? O de não amar. Porque quando Deus perguntaram para Jesus o que era a lei, ele falou: a lei é amar. Portanto, se pecado é transgressão da lei, o que é pecado? Vou explicar melhor ainda. Adão está lá no Éden, e de longe ele viu a esposa dele chegando, saltitante, eufórica, com um cacho de frutos na mão. Ele olha para ela e diz: já era. E pensa assim: eu amo essa mulher. Não vou deixar ela morrer sozinha. Eu vou morrer junto com ela. Ai, que lindo. Vou morrer com ela.
Podia ter falado, Senhor, espera um pouquinho, Eva, eu vou perguntar para Jesus e já como. Não, ele olhou e... Meu amor, lá vem Jesus. Adão, o que foi que você fez? A mulher que tu me deste. O que produziu a vontade de Adão de morrer por ela foi dissolvido quando ele pecou. Porque a primeira coisa que desapareceu do coração humano com o pecado foi a capacidade de amar. Assim que nós pecamos, nós perdemos a capacidade de amar. Portanto, pergunte para Deus o que é conversão. Ele vai te responder: conversão é a transformação de uma pessoa que não ama em uma pessoa que ama. É assim. Não, mas conversão não é ser hábil para guardar mandamentos? Não. Se me amais, terminei, guardarei os meus mandamentos. Eu vou fechar esse exemplo. Eu cheguei em casa, tomei um banho e me enxuguei com a toalha, e a toalha estava molhada, eu joguei a toalha na cama. Na série de crimes capitais de um casamento, essa está no top list. E aí chega a pessoa que compartilha a cama. Diz, eu vou dormir nessa parte molhada. Um casamento pode acabar por causa de uma toalha ali na cama? O que você acha? Você que não é casado, sua resposta vai ser diferente. Aí você fala, não, exagero isso aí. Aí a pessoa que compartilha diz assim, eu vou arrumar essa cama. No meu raciocínio, eu vou voltar para aquela cama em 12, 13 horas. 16 horas. Portanto, não faz sentido ficar arrumando. Eu vou voltar para lá rápido. Então, mas a pessoa que está ali e que você disse que amar, que ama, se importa. Um casamento pode acabar por você deixar a cama tudo bagunçado e os sapatos espalhados. Só estou dando exemplo meu, só. Espalhados por todo lugar. O que você acha? Casamento acaba por isso? Você pode dizer não. Mas essas são formas de você dizer o quanto você se importa. Assim é a lei. Senhor, eu me importo contigo, portanto eu vou levar muito a sério o tempo que você disse e separou para estar comigo. Porque quando você começa a dizer para Deus que você não se importa com o tempo que Ele separou para estar com você, você não se importa com as pessoas que Ele criou para viver no mesmo planeta que você não se importa com a honra do nome dEle, e que você não se importa com a fidelidade que tem que se dar para as pessoas que Ele morreu para salvar. E quando eu começo a dizer para Deus que eu não me importo com a exclusividade que Ele pediu para mim, eu estou dizendo para Deus em todos os mandamentos uma coisa só: Deus, eu não te amo. E Deus fala para mim, então, você tem que parar de se esforçar para cumprir essas regras, porque a lei não produz amor, a lei regulamenta uma relação de amor. Você ama a Deus, e por ter um relacionamento de amor com Deus, esse relacionamento tem que ser protegido com uma série de regras, como qualquer outro relacionamento. E qualquer relacionamento só acaba por uma razão: você quebrou as regras do relacionamento. Qualquer um. Deus fala, eu te amo, você me ama, espero que você me ame. Nós temos um relacionamento, e nosso relacionamento se baseia no que eu gosto, porque eu respeito muito o que você gosta. Mas eu queria que você pensasse mais uma coisa sobre amor, perguntando para Deus. Todas as coisas, diz o texto, juntamente cooperam para quê? Para o bem daqueles que fazem uma coisa, o quê? Aqueles que amam a Deus. Você está prestando atenção em mim? Eu preciso que você preste atenção nessa frase. Portanto, tentação, em essência, o ato de tentar fazer você pecar, só faz efeito. Vou acrescentar. As agressões de Satanás à sua vida só fazem efeito se você não estiver amando. Porque se todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, antes de Satanás correr para cima de você para tentar trucidar a sua vida, ele tem que fazer com que você não ame. Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse isso ontem e vou dizer isso hoje com outras palavras. A maior luta de Satanás contra o povo de Deus é fazer com que o povo de Deus não ame. Porque enquanto você estiver amando a Deus, todas as coisas juntamente cooperam para o seu bem.
José amava a Deus. Ele foi traído, ele foi açoitado, ele foi agredido, ele foi esquecido e se deu bem. E se deu bem. Alguns exemplos podemos dar de pessoas que não amavam a Deus e tudo que veio de bom deu em nada. A luta do mal contra o povo de Deus, você sentado aí, você que está assistindo, é para que você pare de amar, mesmo que você esteja perfumadinho, bem vestido e com vocabulário aceitável. Qual é o ponto mais profundo em que este amor que falamos pode chegar? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 32. Há uma conversa tremenda, fantástica, no capítulo 32 do livro de Êxodo. Eu quero ler com você apenas o verso 32, depois a conversa entre Moisés e Deus ali insta com Moisés, provoca Moisés a interceder, e diz que o povo perdeu completamente a sua chance de que ele seria morto. Então Moisés, intercedendo, respondendo à provocação de Deus, diz assim: agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Amor não é o que você sente por um hambúrguer. Amor é isso aqui, ó. No amor é o afago do seu cachorro. Não é a paixão que você tem pelo seu celular e nem pela sua namorada, seu namorado. Amor é isso aqui. E quando Deus fala de amor, Ele está falando disso. Perdoa-lhe, pois, Senhor, o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Que livro que é esse? Não é o livro da igreja. Que livro você acha que é esse? Ele está falando: Senhor, eu os amo. O que eu posso fazer? Qual é a coisa mais valiosa que eu tenho? Se você acha que isso está esquisito, vá para Romanos capítulo 9. O livro de Romanos, capítulo 9. Verso 3 apenas. Paulo dizendo: porque eu mesmo, diz Paulo, desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Isso é amor. Se for necessário trocar o céu que eu tanto falo, para que eles tivessem, eu troco então. Isso é uma declaração de amor. Essa é a essência do espírito missionário. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez uma troca, ele saiu do céu por sua causa, e muitas vezes nós queremos o nosso céu a despeito da perda dos outros. O céu não é uma rota de fuga, o céu não é: se você não vai, não me impeça de ir. Nunca mais cante esse pedaço. Se você não vai, vou lutar para que você vá. O que é chuva serôdia dessa perspectiva? Vou explicar rapidamente. Chuva serôdia é a expressão que nós damos para a ação sobrenatural, extraordinária do Espírito Santo para este povo, para que a história seja terminada. Diga amém. O que a chuva serôdia vai fazer? Continue. E nós vamos nos textos bíblicos. A chuva serôdia é a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo é descrita na Bíblia como frutos. Mas o fruto do Espírito é... Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Portanto, o que o Espírito Santo produz? Amor. E quando a gente fala de plenitude do Espírito Santo, quando ele produz frutos plenos, ele está produzindo o quê? Amor.
mas o fruto do Espírito é amor. Então eu vou juntar os dois argumentos. Se a chuva serôdia é o derramamento do Espírito Santo, e o derramamento do Espírito Santo produz radicalmente frutos inconfundíveis, ele vai nos fazer amar. E amar numa profundidade tão grande que o mundo não resistirá a uma declaração de amor como essa. Porque, meu irmão, minha irmã, se você sair daqui hoje, saindo, dizendo para o mundo todo, esse tipo de frase, eu troco meu céu pelo seu, eu quero que o meu nome seja arriscado para que o seu esteja lá, eu te amo com tanta profundidade que se for necessário fazer isso, eu faço. Uma pessoa que diz não para uma declaração de amor como essa, está automaticamente condenada e vai reconhecer a sua condenação, porque disse não para isso. Todas as pessoas que estarão do lado de dentro da cidade santa só estarão lá por uma razão: lhes foi manifestado um amor profundo, tremendo e radical, e elas disseram sim. E todas as que estarão do lado de fora estarão por uma razão, e não foi porque pecaram, é porque diante do pecado delas lhe foi manifestado um amor desta forma, e elas disseram não. Por favor, atente, porque eu vou te dizer. O ar que você respira é uma prova de que Deus te ama. A família que você tem é uma prova que Deus te ama. A cruz no Calvário, uau, é uma prova de que Deus te ama. A cadeira que você está sentada é uma prova que Deus te ama. Enquanto alguém tiver uma Bíblia, é uma prova de que Deus os ama. Portanto, há tremendas, inúmeras provas mundo afora de que Deus nos ama, mas a prova que termina a história não é numa história de amor onde somente Deus que ama, diz que ama. A frase que precisa ser dita para terminar a história não é filhos, eu te amo. A frase que precisa ser dita para que a história termine é pai, eu também te amo. O juízo se reúne, abre-se o tribunal e os livros para saber e para comprovar e testificar ao universo apenas uma coisa: se você o ama. Porque é isso que o mundo precisa saber para que a gente vá embora daqui. Deus não nos levantou apenas para dizer para as pessoas que Deus os ama. Deus os levantou você para sair dizendo também que você o ama, que Ele é capaz de produzir amor em você. A pergunta que o tribunal que estava diante de Jó, ou diante de Deus, e a pergunta que Jó teve que responder na sua vida, era se ele amava. Viste meu servo Jó? Vi, claro. Jó foi comprado pelas suas bênçãos. Com a resposta de Deus: não, Jó me ama. Não te ama, porque ninguém te ama sofrendo. Pergunta para Jó então. O que Jó respondeu? Amo sim. Viste meu servo Jó? Não. Claro. Tá bom, vai lá, pergunta para ele de novo. Eu amo. Eu amo. 2-0 para Jesus, placar final. A pergunta que você responde, que eu respondo, e a pergunta que você tem que responder diante daquele trono, não é se você está usando brinco, não é sobre o piercing, sobre o colar, sobre a pulseira, sobre a quantidade de soja, sobre o cinema, não tem nada a ver com isso. A pergunta mais importante pela qual o juízo se levanta, não é sobre o tamanho da sua saia, e nem dessa calça grudadinha que você está gostando de usar aí. A pergunta que determina tudo é: você o ama? Porque todas as outras ações são declarações de amor e testificam isso. Isso. Sabe? Quando eu olho para a pergunta de Jesus para Pedro, ela me é impressionante, eu termino fazendo uma análise disso. Porque se você olhar para esse texto com um pouquinho mais de profundidade, e tem bastante gente aqui que consegue fazer isso, Pedro estava diante de uma pergunta em que ele parou para responder. As outras ele não fez isso. Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Espera aí, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O Senhor está errado. É isso que ele falou.
O Senhor acertou de Gênesis até agora, mas quando vai falar de mim, sempre tem um equívocozinho. Não, Senhor, eu estou pronto. Pedro, todos vós se escandalizarão e fugirão. Todos, menos eu. Eu não vou. Eu vou ficar junto contigo, tanto para a prisão como para a morte. Não, Pedro, você não é. Você não é tão bom quanto você acha que você é. Não, eu vou sim. Pedro, o galo vai te lembrar que você não vai. Pensa, um galo cantando. Você já morou perto de um lugar que tinha um galo? O galo canta toda hora. Era como se fosse assim, ó, quando um celular tocar, você vai lembrar que você me negou. Eu fiquei insuportável a vida. Pedro, daquela hora em que negou, até a hora que Jesus estava falando, estava com uma síndrome de galo. Toda hora lembrava. Mas tem mais uma coisa nessa história. Quando Pedro ouve Jesus, Jesus usa uma palavra para Pedro. E a palavra que Jesus usa em toda a Bíblia, quando ele fala de um amor que só Deus é capaz de produzir. Pedro não ousa responder com a mesma palavra do seu mestre. Para não incumpridar, fica assim, ó. Simão, filho de João, tradução na linguagem de amanhã. Simão, filho de João, lembra daquele dia que a gente conversou sobre você ficar perto de mim e tal? Lembro, Senhor. Você lembra que você disse que todo mundo corria, menos você? Lembro, sim. Depois de todo mundo ter corrido, e você também? Eu te faço a pergunta, você me ama mais do que esses outros? O que ele respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Antes de você falar, nossa, que descarado. Falou que amava ainda, negou e falou que ama. A palavra que Jesus usa, ágapas. Pedro não usa essa palavra. Ele usa filos. Podemos discutir por semanas aqui sobre essas coisas. Mas a verdade é que ele não ousa responder com a mesma palavra de Jesus. Ou seja, ele está dizendo para Jesus, Jesus, é o seguinte, versículo 16. Eu te admiro demais, demais. Você é o meu herói. O Senhor fala umas coisas e todo mundo fica torto. Os fariseus vêm com umas perguntas, o Senhor dá uma resposta que pega no meio. É vibrante ver esse negócio. O Senhor fala que um defunto obedece. O Senhor pegou o marmitex do menino e alimentou todo mundo. O Senhor é incrível, o Senhor é incrível, incrível. Eu te admiro demais, eu te tenho em alta conta. Porém, se amor foi aquilo que você fez, eu não posso chamar isso que eu estou sentindo de amor. Se amar é pegar aquela cruz, colocar nas costas, sofrer todos os açoites, avançar, a despeito de saber como eu reagiria, aquilo que eu fiz não pode ser chamado de amor. Se tudo que você fez por mim nessa última semana é chamado de amor, nós não podemos comparar a minha semana com a sua, com o que você falou, com o que eu falei, o que você fez com o que eu fiz. Então eu não sei que nome que eu dou para isso, mas não é a mesma coisa que você está falando. Essa é a pergunta mais importante da vida de um ser humano. Pensa na sua última semana. E em todas as respostas que você deu. Em todas as suas iniciativas. Em todas as suas tentativas. Em todos os momentos que você dedicou para Ele. E pense em tudo que Ele fez por você nessa última semana e responda você a pergunta. Porque essa é a pergunta. Pense em como a palavra de Deus reage a você. E como você reage à palavra dela. Eu estou sendo tentado a preparar um sermão que faz um paralelo daquele texto. Se as tuas palavras estiverem em nós, mas a gente, já pensou se as nossas estivessem nele? Senhor, o Senhor vai morrer na cruz, se não estiver chovendo? Se as nossas palavras estiverem nele. Pensa nas suas palavras na mente de Jesus. E responde você para Ele, você o ama, porque a sua história não continua antes de você responder essa pergunta. Jesus chega para Pedro, Pedro, não há nenhuma continuidade daqui para frente se a gente não estabelecer uma intimidade assim, vertical. Porque a vida comigo não é uma vida cheia de fazer ou ter. A vida se define em amar ou não amar.
Porque se você não me ama, como que você acha? O que você pensa em viver comigo a eternidade? Passar a eternidade com alguém que você não ama é uma definição para inferno e não para céu. O que você está falando quando você fala de missão, se não ama? Você está ensinando as pessoas a fazer o quê? Não dá para você continuar. Você vai liderar e conduzir as pessoas para qual ponto? Para algum lugar, um ponto na terra? Porque conduzir não é conduzir as pessoas para algum lugar, é conduzir as pessoas para uma outra pessoa que elas podem chegar e dizer: eu te amo. Porque o foco fundamental da existência é um dia chegar no ponto de olhar nos olhos dele, ele dizer: eu te amo, e você dizer: eu também. Isso é uma história de amor. Começa no Éden, com o pai correndo atrás do filho. E termina depois do mar, naquele cântico, quando o filho corre atrás do pai para voltar a abraçá-lo. Isso é uma história de amor. E a pergunta para você hoje é: você o ama? Eu me alegro em uma coisa nessa aparente conversa frustrante, né? Pensa você chegando na sua casa, fala para o seu filho: filho, você me ama? Ele fala: pai, aquele Xbox que você me deu é da hora, mas amar mesmo, eu não te amo não, isso é legal. Pensa. Mas tem uma coisa nessa história, e eu termino com ela. Jesus chega para Pedro, e quase todas as vezes que Jesus chega para Pedro, Jesus não deixa ele falar, e tem uma resposta anterior. E Pedro viveu muito tempo num paraíso que nós gostamos de viver, que é o paraíso da frase pronta. Até que a pergunta era sobre ele. E eu digo para você, a Bíblia não é um livro incômodo só porque ela fala com você. A Bíblia é um livro que fala de você. E essa é a maior razão pela qual muitas pessoas não gostam dela. Jesus falou para Pedro: Pedro, você não é tão bom quanto você acha que é. Você precisa de mim mais do que você pensa. Preciso não, Senhor, isso aqui eu vou dar conta. Pedro, sem mim nada podeis fazer. Não, mas tem umas 5, 6 coisas que eu consigo. Pedro, não, Pedro. Só que dessa vez, Pedro faz uma coisa. Eu vou rapidamente explicar o que é isso. Com o passar do tempo nessa vida, você começa a descobrir, como eu também, que é praticamente impossível sobreviver a esse mundo sem máscaras. E a gente chama máscaras de maturidade às vezes. Eu adoro gente sincera. Para mim, para ser meu amigo, tem que ser sincero. Ninguém suporta gente sincera. Oi, te acordei? Claro que você me acordou, você me ligou a essa hora. Seja sincero, experimente ser sincerão segunda-feira, o dia inteiro. Fala a verdade, tudo que você pensa na segunda-feira. Às 5 da tarde você vai estar desempregado, divorciado, sozinho no mundo. Porque nesse mundo a gente não gosta de sinceridade. A gente aprendeu e usou a falsidade como método de sobrevivência. A gente sobrevive mentindo. A gente sobrevive polindo uma máscara. Algumas máscaras têm 10, 15, 20, 40, 50 anos. E quanto mais tempo e mais dedicação você pôs ao polir a máscara, mais valor a gente dá para elas. A gente não consegue ser sincero 100% na maior parte dos lugares. Vá no culto de oração e faça seus pedidos reais lá. Eu queria pedir por mim, que eu estou com vontade de matar o fulano. Ninguém faz isso, mesmo que você pense nisso. Pedro sabia que para que a sociedade da sua época o aceitasse, ele precisava de uma boa máscara. Uma boa máscara. Para que a igreja o aceitasse, você precisa de uma boa máscara, porque a igreja não pode saber o que você está pensando. Não pode. Pedro sabia que para andar nas ruas, você tem que ter uma boa máscara, como eu sei, você também sabe. E a máscara é fundamental para a existência aqui. Os bem mascarados são os mais bem aceitos. E eu vi uma frase essa semana top. Que uma boa parte das vezes a diferença entre adolescentes e adultos é que os adolescentes não têm a capacidade de polir tão bem a máscara. Mas são os mesmos erros, os mesmos dramas. Mas por favor, não se esqueça disso que eu vou te falar, que é a coisa mais importante que eu tenho para te dizer. Quando Jesus se aproxima de você, Ele não quer a sua máscara. Ele quer você. Porque a sua máscara serve para você se manter empregado, serve para você se manter namorando, serve para você se manter estudando, mas não serve para você avançar rumo a Jesus.
Ele diz para você: eu não quero sua máscara, eu quero você. No seu mundo você precisa dela, no meu não, eu quero você e não sua máscara. Ele pega a máscara de Pedro e: Pedro, eu quero saber se você me ama. É isso que eu quero saber. Porque é daqui e desse ponto para frente que nós vamos continuar. Eu quero saber se você me ama. E se você não me ama, Pedro, pode falar. Porque a minha função na sua vida, eu vou enviar o Espírito Santo para a sua vida exatamente para fazer isso. Se você não me ama, Pedro, fala que você não me ama. Porque agora você vai entender por que eu disse tantas vezes que você precisa ficar perto de mim. Porque se você ficar perto de mim, uma hora ou outra você vai aprender a me amar. Porque não é a sua capacidade de me amar, é a minha de produzir amor em você. Fica olhando aqui, anda comigo, me escute, me escute. Para de falar um pouco, me escute. Mas quando você começar a falar, não pregue para mim, Pedro. Fala o que está no seu coração. É a mesma coisa que Jesus fala para você. Pare de pregar para Jesus. Ele não precisa dos seus sermões, ele precisa que você abra o seu coração para ele como um amigo. Escuta ele um pouco, segura na mão dele e anda com ele. Ele é apaixonante. Uma hora ou outra você vai amá-lo. Eu vou orar agora para terminar. Eu vou dizer para você o que eu vou dizer nessa oração. Eu vou falar assim para Jesus: Jesus, eu desconfio de mim. Eu tenho muitas razões para isso. Mas eu não quero passar mais nenhum segundo nessa minha vida sem esse amor. Então eu quero que cada segundo da minha vida seja um momento de aprender a te amar. Eu quero tirar todos os meus sonhos mundanos e carnais e substituir pelo sonho de um dia olhar nesses olhos que sabem tudo, que têm respostas para todas as perguntas e dizer: Senhor, eu vim para cá para dizer só uma coisa: eu te amo e você sabe que eu te amo, porque foi você que produziu esse amor. É isso que eu vou dizer. Existe alguém que gostaria de dizer isso também e que essa oração fosse por você? Você pode ficar em pé? Vai chegar um momento que Deus vai rasgar o céu para dizer seu nome. E você vai devolver essa glória toda dizendo: Senhor, era dele que eu falava, era com ele que eu andava. Eu te amo, Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, o Senhor nos deu em Cristo Jesus o privilégio de poder te chamá-lo de Pai. É de cara uma relação de amor, Senhor. Nós seremos gratos para sempre a Ti por isso. Senhor, tem tanta coisa que disputa o nosso coração aqui. E a gente está aqui em pé para dizer, dentre tantas coisas, algumas em essencial. Nos ensina, Senhor, a te amar. Que cada lágrima que nós derramarmos, cada gota de suor que cair de nós, cada experiência bem vivida ou mal vivida, cada vez que adoecermos ou sararmos, cada versículo que soar do nosso ouvido ou que falarmos, cada música que cantarmos ou ouvirmos, cada vez que alguém, Senhor, nos instar a alguma coisa boa, cada vez que chorarmos, cada vez que sorrirmos, cada vez que pisarmos nessa igreja, cada vez, Senhor, que te abraçarmos, que formos socorridos por Ti, que a Tua graça se manifestar, seja um momento de aprender a te amar. Que isso que a gente chama de santificação, efetivamente na nossa vida, seja passos nos aprofundando nesse amor tão grande, Senhor. E que não seja o nosso amor apenas por Ti, mas do jeito que o Senhor falou, que seja o Teu amor passando por nós, o Teu amor em nós, nem esse nosso carnal que se distribui a um monte de coisas que vão passar, mas esse Teu, Senhor, que não acaba, esse Teu que é radical, esse Teu que é capaz de fazer o mundo virar ao avesso, esse Teu amor, Senhor, em nós. E que todas as pessoas desse planeta, que um dia cruzarem o olhar conosco, compartilharem o mesmo ambiente que a gente, saiba disso. Pai, em nome de Jesus, livra-nos
de sermos conhecidos pelas nossas regras, antes de sermos conhecidos por um amor radical por Ti, e que as pessoas saibam que nós obedecemos o que obedecemos, fazemos o que fazemos, guardamos o que guardamos. Por quê? Porque Te amamos, Senhor. E que o mundo afora, as pessoas possam sair daí perguntando: que gente esquisita é essa que ama tanto? E que nossa resposta seja a cruz. Nós Te amamos, Senhor. E que o alvo dessa vida seja de fato estar diante de Ti, nessa Tua presença que a gente não consegue descrever, só para Te dizer: Senhor, obrigado. Tu sabes o que fizeste aqui. Deu certo. Em nós deu certo. Queremos Te dizer que Te amamos. Em nome de Jesus. Amém.